Aleluia. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. O tema da nossa noite é Equibalo. Tema top. Eu amo esse assunto. Sabe, equibalo significa no grego expulsar. Não apenas arremessar com força, mas expulsar. Chutar com violência para fora. Fazer alguém se mover em linha reta até o alvo pretendido. Essa palavra equibalo é a mesma palavra que Jesus usava quando ele ia expulsar os demônios. Ele usava a palavra equibalo, que significa expulsão, sem retorno. Não tem como voltar atrás. Todos nós temos um chamado particular. Deus distribuiu dons a cada um, deu a cada um um chamado, planejou a vida de cada um. Eu tenho um chamado específico, você tem um. Talvez você tenha sido chamado para ser, não sei, um professor, um médico, um pregador. Mas existe um chamado que é um chamado universal, que ele entregou para a sua igreja, para todos nós. E é o chamado da reconciliação. Abre comigo em 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Próximo. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Próximo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então existe um chamado universal. Nós somos reconciliados com Deus e o nosso chamado, não importando qual seja o nosso chamado particular, é reconciliar o mundo com Deus. Seja onde você estiver. Sendo você um médico, você foi chamado para reconciliar o mundo com Deus. Seja você um professor, um jogador, um mestre, não importa. Você foi chamado. Você foi comissionado. Isso foi outorgado a você, de reconciliar o mundo com Deus. Talvez você tenha pensado, mas cara, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não faço ideia qual é o meu chamado. Eu não sei o que fazer. Mas existe um, que é um chamado universal. E enquanto você não sabe para aquilo que você foi chamado particular, já faça aquilo que o Senhor já te chamou para fazer. Não fique esperando algo novo vir. Faça o que Ele já te chamou para fazer, que é reconciliar o mundo. E o chamado da reconciliação não são para aqueles que são evangelistas, missionários, não. É para toda a igreja. Mateus 9:36. Abram comigo. Mateus 9, versículo 36. Eu vou ali ler mesmo, que é mais fácil. Aqui é Jesus falando com seus discípulos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Próximo. E então se dirigiu aos seus discípulos. Ele disse: A seara, na verdade, é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Próximo. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui Jesus estava vendo aquela multidão e ele disse, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus compadeceu-se. Ele teve compaixão daquela multidão perdida. Então ele se voltou para os seus discípulos e disse assim: a seara é grande, o campo é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E quando ele diz, rogai ao Senhor que mande, ele diz, rogai ao Senhor que equibala trabalhadores para a sua seara. Não é rogai ao Senhor que pergunte se tem alguém que pode ir, não. É que envie, sem direito de volta. É que expulse mesmo, é que vá. E quando Jesus diz rogai, essa palavra no grego está escrito implore. Implore ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Porque existem pessoas perdidas em toda parte. Mas cadê aqueles que vão se levantar para falar da palavra? Então Jesus diz, implore ao Senhor, implore, que equibala trabalhadores. Porque o mundo está perdido. Jesus teve compaixão daquela multidão. E quando ele se compadeceu daquela multidão, ele disse, implore ao Senhor, para que mande pessoas. Pessoas que vão se levantar e falar de mim. Pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Pessoas que vão levar pessoas que estão feridas até mim. Implore ao Senhor. Eu imagino a compaixão que Jesus teve daquela multidão, como pastores que não têm ovelhas, como pessoas totalmente desgarradas, pessoas perdidas, feridas. Então ele diz, implore ao Senhor da seara que equibala trabalhadores para a sua seara. Mas existe algo a ser feito. Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele chamou 12 discípulos para andar junto com ele, para ele discipular aqueles discípulos. Porque antes do envio, antes de você fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, existe um preparo. Nós precisamos nos preparar. Sabe, Jesus só iniciou o seu ministério depois que ele passou por um processo de preparo. E esse processo de preparo de Jesus foram seus 40 dias de jejum. Jesus não iniciou o seu ministério antes disso. Jesus inicia o seu ministério após os 40 dias de jejum no deserto. E nós podemos ver através da Bíblia que existem outras pessoas que só iniciaram o seu ministério a partir de um momento de jejum. Então existe um preparo a ser feito antes do envio. E esse preparo é uma vida de jejum e oração. Não tem como sermos enviados sem antes termos uma vida com o Senhor. Não tem como o Senhor enviar aqueles que Ele não conhece. Então a preparação para sermos enviados é uma vida de jejum e oração. Nós precisamos voltar os nossos corações para a consagração. Isso é para mim e para você. Porque sabe, Jesus está voltando e não tem tempo mais para andarmos com coisas, para andarmos distraídos com coisas. Eu quero abrir com vocês em Mateus 4. Deixa eu ver o versículo. Mateus 4:2 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora vão comigo até Mateus 4, versículo 17. Então Jesus passou por esse momento de 40 dias no deserto, e daí ele saiu do deserto e foi para a Galileia. E aqui diz no versículo 17: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus iniciou seu ministério após os 40 dias de jejum.
Sabe, antes de algum soldado ir para a guerra, ele precisa estar preparado. Deus não envia ninguém para o campo sem estar preparado. Sabe, porque se esse soldado fosse para a guerra sem estar preparado, ele ia morrer no campo. Se nós formos enviados a fazer aquilo que o Senhor deseja de nós, sem estarmos preparados, nós vamos morrer. Naquilo que deveria ser algo belo, naquilo que deveria ser o nosso chamado, a nossa missão, nós vamos morrer, porque não estamos preparados. Então nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar como soldados se preparam para a guerra. Porque esse é o nosso campo de batalha. Sabe, existem pessoas que sim, oram, jejuam, se consagram, mas não querem ir. Se enchem, mas não querem ir. E existem aquelas pessoas que querem ir, mas não querem passar pelo processo de se encher, de se consagrar, de jejuar, de orar, de se preparar. O Senhor está chamando aqueles que estão se preparando para irem. Estão chamando aqueles que estavam inertes, dispersos, para se prepararem, porque Ele também quer enviar esses. Nós não podemos ser egoístas. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida não é mais minha. Eu não posso ser egoísta se eu sei que no mundo existem pessoas que estão morrendo. O mundo está acabando, as pessoas estão morrendo. Eu estou aqui recebendo uma boa palavra. Aqui eu sou curada. Aqui eu fui restaurada. E eu estou vendo pessoas morrendo. Porque eu sou egoísta demais. E hipócrita demais para ir lá até eles e falar: existe salvação. Existe uma liberdade. Existe cura. Eu sou egoísta demais. Por ter recebido cura, por ter recebido um abraço, por ter recebido saúde, por ter recebido vida, por ter recebido liberdade. Está vendo pessoas morrendo, porque não conhecem a verdade, mas eu prefiro ficar aqui sentada, porque é confortável demais. Todos os dias pessoas estão morrendo. Todos os dias pessoas morrem. Todos os dias pessoas passam por problemas. Todos os dias pessoas passam por mim. E se eu estivesse sensível o suficiente, se eu fosse obediente o suficiente, quando o Senhor falasse para mim: vá, eu estou te enviando, pessoas seriam curadas, pessoas seriam livres. É pesado demais ouvir isso. Mas é mais pesado ainda quando pessoas estão indo para o inferno. E a culpa é minha. A gente espera que Deus desça e faça alguma coisa. Deus, envia os teus anjos. A palavra do Senhor diz que os anjos queriam fazer isso. Que os anjos queriam pregar. É uma oportunidade que eles queriam ter, mas eles não podem. Porque isso foi designado a mim e a você. Uma tarefa que os anjos queriam fazer, mas eles não podem fazer. E a gente fica esperando Deus fazer alguma coisa. Deus quer fazer alguma coisa. E Ele vai. Mas é através de você. Através de mim, de você. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele entregou Jesus. Não é o suficiente para nós? Ele entregou Jesus. Jesus entregou a sua vida por nós. E agora a nossa missão, nosso papel é ir reconciliar o mundo. Não é ir de qualquer forma, não é ir quando nós tivermos vontade. Mas é como Jesus disse: equibalo. E é sem direito de retorno. Porque sabe, nós só seremos completos e felizes de verdade quando estivermos no centro da vontade de Deus. Nós só seremos completos quando estivermos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós precisamos ir. Deus está nos chamando, porque o tempo está passando e a gente está sentado. Eu sei que aqui nós recebemos uma ótima palavra, muito boa. Nós estamos nos enchendo, graças a Deus por isso. Graças a Deus porque somos uma igreja que jejua e ora. Graças a Deus por isso.
Mas não basta, sabe? Só receber, só se encher. Isso uma hora precisa transbordar. Precisa. Isso uma hora precisa tocar os seus familiares, os seus amigos. Talvez você não tenha coragem de ir lá na rua e falar de Jesus para alguém, mas no seu ciclo de amigos, aonde você está, na sua casa, na sua família, pessoas passam pela sua vida o tempo todo, nos seus relacionamentos. Às vezes, por você estar tão cheio, você não precisa nem falar. As pessoas sentem que você é diferente. Às vezes, por um abraço seu, pessoas podem ser curadas. Porque quando você abraça alguém, o Espírito Santo também abraça essa pessoa. Então não existe desculpa, sabe? A gente não pode ficar se sabotando o tempo todo e dizendo que isso não é pra mim. É sim, pra mim e pra você. Deus não selecionou algumas pessoas para reconciliar o mundo com Ele. Deus chamou os seus filhos. Você é filho de Deus? Porque eu sou. Então eu preciso ir. Não é para ser confortável. O evangelho não é para ser confortável, sabe por quê? Não foi para Jesus naquela cruz. Mas mesmo não sendo, a Bíblia diz, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. É satisfatório demais. Mesmo não sendo confortável, a gente se sente completo e feliz. A gente se sente alegre, fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer. Não foi confortável para Jesus. Mas Ele faria tudo de novo. Por amor a mim e a você. E se eu recebi desse amor, que em Romanos fala que o amor do Senhor foi depositado nos nossos corações, então eu preciso amar da mesma forma e me entregar da mesma forma. Abram comigo em Atos 13, 2. Volta para mim no versículo 2. No versículo 1. Diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Próximo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Próximo. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Então, após um período de oração em Jesus, Barnabé e Saulo foram enviados. Essa foi a preparação deles. Eles não foram despreparados. Eles jejuaram, eles oraram e o Espírito Santo os enviou. O ano passado, quando nós todos, a igreja, fizemos aquele período de jejum de 40 dias, lembra? Em março. Aquele jejum foi o melhor jejum que eu já fiz na minha vida. E eu lembro que a gente fazia as lives na casa da Vivi, do Felipe. E eu lembro que eu estava lá e eu estava lendo Generais de Deus. E eu estava lendo sobre a vida de Will Smith Wigglesworth. E quando eu estava lendo, deixa eu achar. Aqui. Quando eu estava lendo, eu li aqui ele falando sobre Isaías 61, versículo 1. Abre para mim que eu vou usar ele depois. Isaías 61, versículo 1. Que diz que o Smith não tinha uma palavra para pregar, mas quando ele subiu no púlpito, o Senhor deu essa palavra para ele. E esse pergaminho de Isaías, que mais tarde Jesus também leu, falando a respeito dele, era um versículo que eu
declarava sobre a minha própria vida todos os dias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos. E eu ficava declarando isso todos os dias. Então, quando eu li aqui que Smith falou sobre isso, eu fiquei, uau, eu amo esse versículo. E aí, mais para baixo, também falava assim: nos dias que se seguiram, Smith desenvolveu o hábito de orar e jejuar. E eu pensei, uau, eu estou orando e jejuando também. Mas aqui também diz: logo, pessoas de todas as partes do país começaram a enviar cartas para ele, pedindo-lhe que fosse até onde moravam e orasse por aqueles que estavam doentes ali. Então aqui vai contar que Smith, ele ia, e às vezes ele ia até uma outra cidade sem carro, e ele ia. Ele trabalhava na sua cidade, e às vezes ele tinha que abrir mão de alguns serviços, porque ele estava lá, orando pelas pessoas. Ele começou a perder os seus clientes, porque ele estava lá, nas outras cidades, orando pelas pessoas. E quando eu li isso, eu comecei a chorar. Porque eu pensei, eu estou orando e jejuando, como diz aqui. Esse versículo, eu amo esse versículo, e eu declaro sobre mim todos os dias: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas eu estou aqui, e eu não estou fazendo nada. E quando eu abri esse versículo, o Senhor me disse: eu estou te dando esse pergaminho. Ele agora é seu. E quando eu li isso, eu ouvi a palavra, eu vi a palavra equibalo. E aí eu abaixei a minha cabeça na mesa lá da Vivi, do Felipe, eu comecei a chorar. Eu senti claramente que o Senhor estava me chamando para fazer alguma coisa. Smith, ele ia para qualquer lugar, não importava onde era. Se tivesse uma pessoa lá que precisava de oração, que precisava de Jesus, ele ia. Porque ele era apaixonado pelo Senhor. E sendo apaixonado pelo Senhor, ele era apaixonado por almas. Então eu chorei. E eu senti o Senhor me tocando e falando comigo. E dizendo que estava me enviando. E a gente voltou para casa. E eu cheguei em casa e eu ainda estava chorando. E eu contei para os meus pais. E eu não tinha falado para minha mãe sobre a palavra equibalo. E aí ela começou a chorar. E ela disse que estava orando por mim. E viu o Senhor falando para ela: equibalo. Então eu sabia que ali o Senhor estava me enviando para alguma coisa. E sabe, o ano de 2020, depois daquela experiência, foi o ano que eu mais preguei para as pessoas que eu não conheço, eu mais orei por pessoas. Foi o ano que eu mais evangelizei. Os adolescentes foram comigo. Pessoas na rua receberam oração. Só que o tempo vai passando e a gente vai se distraindo com as coisas, sabe? Fazendo demais, se distraindo demais. Só que o Senhor, nesses dias, tem chamado meu coração de volta para essas coisas. Porque Ele não me chamou para uma temporada onde as coisas aconteceram e agora chega. Não. Equibalo é isso, é em direito de volta. É isso, em direito de volta. Ele não me perguntou se eu estava confortável ir. Ele me chamou e eu fui. Eu preguei para pessoas, eu orei por muitas pessoas, mas a poeira baixou. Deus não me falou para parar, Ele me falou para ir. Eu estou sendo muito vulnerável aqui, porque o Senhor está me chamando de volta, e eu sei que da mesma forma que Ele está me chamando de volta, Ele está chamando pessoas de volta a fazer aquilo que nunca deveriam ter parado.
A gente começa a ficar tão distraído com coisas e coisas e coisas que nos esquecemos de Deus e das pessoas. Eu não deixei de buscar a Deus, mas de tanto estar envolvidas em coisas e trabalhos na igreja, a gente se esquece de ser apaixonado por pessoas. Porque no fim o que importa é Deus e pessoas, só. Só o que importa. As coisas vão ser um meio de nos aproximarmos de pessoas para aproximarmos pessoas de Deus. Mas não pode ser o centro de todas as coisas. As pessoas estão morrendo, eu não posso me esquecer disso. Eu não posso me esquecer daquilo que Deus me chamou para fazer. Então, sabe, depois desse período de 40 dias de jejum, eu vivi todas essas coisas e foram coisas incríveis, incríveis mesmo. Não porque era eu, não porque era, mas porque era o chamado do Senhor. E quando a gente vai, Ele vai com a gente. Nós não vamos sozinhos. Então eu passei por esse período de preparação, que foi de oração e jejum. E sabe, oração e jejum é como uma bomba atômica. E após a oração e de jejum, nós não podemos parar aqui. Não podemos. Em seguida vem a proclamação do Evangelho. Foi assim. Desde a antiguidade foi assim. Pessoas se prepararam, o Evangelho foi pregado. Pessoas se prepararam, o Evangelho foi pregado. Pessoas jejuaram e oraram. Pessoas foram salvas, porque o Evangelho foi pregado. E aqui nós estamos nos preparando. E cadê o próximo passo? Chegou a nossa hora de avançar para o próximo passo. Porque eu tenho certeza que nós estamos abastecidos demais de palavras. Abastecidos demais. Você sabe do que eu estou falando. Você conhece coisas preciosas demais. Nós recebemos palavras preciosas demais. Que o mundo não conhece isso que nós temos vivido. Existem igrejas que não conhecem isso que nós temos vivido. Não é só o mundo. Então, sabe, nós estamos sim abastecidos demais. Mas não pode parar aqui. É muito bom viver em comunhão com os irmãos aqui dentro. É muito bom. Todos estamos cheios do Espírito Santo. Todos temos comunhão e somos felizes como uma família. Mas existem pessoas lá fora que não estão cheios, que não estão felizes como uma família, que não tem ninguém, que estão tristes, perdidos. Como ovelhas que não têm pastor. E como Jesus olhou para aquela multidão de ovelhas que não têm pastor e se compadeceu deles, nós precisamos ter o mesmo sentimento e o mesmo coração de Jesus, de ver essa multidão toda que está lá fora, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Não tem como você alcançar os meus amigos e eu alcançar os seus amigos. Se os seus amigos estão morrendo, você precisa fazer alguma coisa. Se os seus amigos estão caminhando para o inferno, você precisa fazer alguma coisa. Não vamos ficar olhando ninguém ir para o inferno, se nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa. Talvez o que você precisa fazer agora é orar por eles, é guardar a vida deles em oração, é interceder por eles, dia após dia, dia após dia. É interceder pela sua família. Dia após dia. Guardar a vida dessas pessoas em oração. Sabe, você não tem coragem de ir lá e falar, mas ore pela vida deles, segure a vida deles em oração. A mensagem do Evangelho não é para ficar guardada. A palavra do Senhor diz que não se esconde uma luz debaixo da cama. Isso não se faz. Mas se coloca a luz no lugar alto para que todos vejam. Para que ilumine a todos. E a palavra também diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então vamos. Sabe, talvez você tenha medo.
Mas quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, Ele vai junto. Ele não te deixa sozinho. Quando o povo de Israel estava sofrendo lá na mão dos egípcios, como escravos, o Senhor chamou Moisés. E Moisés estava cheio de medo. Abre para mim em Êxodo 3, versículo 7. Êxodo 3, 7. Diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Próximo. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, e lugar do cananeu. Eu falei aqui porque nem com óculos eu enxergo. Do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Próximo. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Próximo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Próximo. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Próximo. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, quando Deus te chama para uma missão, te chama para fazer alguma coisa, Ele também diz: Eu estou contigo. Moisés estava cheio de medo. Cheio de medo. Mas Deus disse: Eu estou contigo. E se Deus é por você, quem vai ser contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou contigo. A palavra do Senhor diz em Atos que quando Barnabé e Saulo foram enviados, depois de haverem jejuado e orado, fala depois que eles foram para sua primeira viagem missionária e eles foram dirigidos pelo Espírito. Então eles não foram sozinhos. O Senhor foi com eles. Eles foram guiados pelo Espírito. E mais tarde, depois que Moisés tinha libertado o povo do Egito, o Senhor mandou Moisés entrar. Vamos abrir comigo em Êxodo 33, versículo 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Agora vai para o versículo 12. Jesus tinha dito aquilo para Moisés. Deus tinha dito aquilo para Moisés. E só que ele falou que ele não iria com eles. Ele não iria subir com eles. E no versículo, volta no versículo 11. Não, peraí.
É o versículo 12 mesmo. Diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Próximo. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Próximo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Próximo. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Próximo. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Próximo. Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achastes graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então Moisés clamou ao Senhor: Se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Mas o Senhor disse para ele: Eu vou, porque achastes graça aos meus olhos. Eu vou contigo. Eu vou contigo. Você sabe que o Senhor te chamou para alguma coisa. E o Senhor está dizendo: Eu vou contigo. Aonde você for, eu vou contigo, eu estarei com você. Em todos os lugares. Sabe, em Lucas 5, eu vou contar essa história bem breve. Pedro estava pescando e ele não tinha pegado peixe. Não sei se é em Lucas 5. Em algum evangelho. Estava Pedro e um outro discípulo. Eles estavam pescando. E eles não tinham pegado peixe. Então Jesus fala para ele: joga a rede do outro lado. Só que Pedro era pescador profissional. Ele sabia o que ele estava fazendo. E Jesus falou: joga a rede do outro lado. Então eles jogaram e tiraram muitos peixes. Tantos peixes que a rede ficou pesada. E Jesus chega em Pedro e fala: eu te farei pescador de homens. Mas olha só. Depois de Jesus ter dito isso para Pedro: eu te farei pescador de homens. Passa um tempo, quando Jesus estava perto da sua morte, Pedro nega Jesus 3 vezes. Como um homem que vai ser pescador de homens para o reino nega Jesus 3 vezes? Ele está fazendo ao contrário daquilo que falou, daquilo que Jesus falou que ele seria. Então Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas depois, em Atos, quando Jesus já ascendeu aos céus e ele pede para aquele povo ficar esperando no lugar até que viesse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e desce até eles, sobre eles. E Pedro é cheio do Espírito Santo. E naquele momento, Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, passa a pregar para aquela multidão, porque era um momento de festa. Então vinha pessoas de todos os lugares, de todas as cidades para aquela cidade. Pedro passa a pregar para aquela multidão ousadamente. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. E por quê? Porque ali ele estava cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, você faz coisas que no natural você não faria. Então, se você está cheio de medo, troque o seu medo e fique cheio do Espírito Santo. Porque na hora que o Senhor te chamar, Ele precisa te chamar e você precisa estar preparado. Então, se mantenha cheio do Espírito Santo. Jejue, ore, se consagre, se prepare. Porque o Senhor está precisando de pessoas. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E quem serão aqueles que serão enviados? Quando você está cheio do Espírito Santo, é você e Ele. Então você não faz as coisas mais no natural. E não existe mais medo. Porque você sabe que com Ele as coisas vão dar certo. Que as coisas vão acontecer.
A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é aquele que convence o coração dos homens. Então você sabe que você não precisa tentar convencer ninguém, porque o Espírito Santo vai estar com você. Você sabe que se você impor as mãos, os doentes serão curados, porque a palavra diz. Pessoas serão livres, porque a palavra diz. Você sabe que você vai ser guiado no caminho certo se você estiver cheio do Espírito Santo. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você sabe que você não está só. Pedro passou a pregar ousadamente. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele pregou para aquela multidão, 3.000 pessoas foram salvas. 3.000 pessoas foram salvas. Através de um homem que antes era medroso demais para falar que era discípulo de Jesus, porque ele tinha medo de morrer. Mas agora ele está cheio do Espírito Santo. Agora é outra história. Porque quando a gente está cheio, nada mais importa. Quando a gente está cheio, tudo que importa é fazer a vontade do nosso Pai. Jesus disse, quando seus discípulos foram lhe dar comida e ele estava de jejum, quando ele estava falando com a mulher samaritana no poço, ele não aceitou a comida dos seus discípulos e disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Porque quando você está cheio, não importa nada. Só fazer a vontade do Pai importa. Abram comigo em Mateus 28:16. Mateus 28, versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Próximo. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Isso aqui é depois que Jesus tinha ressuscitado. Próximo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Próximo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus deu autoridade aos discípulos e disse, ide. E fazer discípulos de todas as nações. Jesus não falou, olha, ide se você tiver o chamado de evangelista, tá? Se você tiver o chamado de missionário, ide também. Não. Jesus disse para todos, ide. E eu estarei convosco. Ide e eu estarei convosco. Agora abram comigo em Atos 1, versículo 8. Atos 1, 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Próximo. Não, só até aí mesmo. Jesus disse, sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer, vão para todos os lugares. Para os lugares mais longínquos. Vão também. Vão também. Sabe, aqui nós somos tão livres. Nós vemos as notícias do que tem acontecido lá no Afeganistão. Ô Lelo, você pode passar para mim aquela foto? Nós temos tanta liberdade aqui. Quando eu li essa notícia, eu comecei a chorar. Porque nós temos tanta liberdade aqui, sabe? Tanta liberdade de buscar o Senhor, tanta liberdade de ler a palavra a hora que a gente quiser, tanta liberdade de ir ali e falar do Senhor para alguém, e existem pessoas morrendo. Morrendo. Por causa disso. Morrendo porque queriam ter a liberdade que nós temos.
morrendo porque queriam pregar o evangelho, mas não podem, morrendo porque queriam ler a Bíblia, mas não podem. Existem pessoas em lugares que carregam uma página da palavra porque é tudo o que elas têm e elas se agarram a essa página. Uma página, porque elas precisam esconder aquilo que elas têm para não serem mortas. E nós podemos ter quantas Bíblias nós quisermos ter, mas não é o suficiente ter tantas Bíblias que nós quisermos ter lá na nossa estante se essas palavras não estiverem no nosso coração, na nossa boca, se nós não estivermos falando dessas coisas. E lá mesmo com uma página, eles tentam de alguma forma compartilhar isso um para o outro para que todos recebam de alguma forma, mesmo sabendo que a qualquer instante eles podem morrer por falar o nome do Senhor. E nós somos tão livres. Livres demais para falar do Senhor. Confortáveis demais, sabe? Não tem que ser pesado demais. Quando o Senhor disse, eu estarei convosco. Não tem que ser pesado. Porque Ele diz, eu estou contigo. Se você for, o meu Espírito vai contigo. E melhor ainda, se você for cheio do Espírito Santo, você vai fazer coisas que no seu natural você não faria. Sabe, João Batista, ele foi aquele que o profeta Isaías profetizou a respeito daquele que seria, que prepararia o caminho para o Senhor, para a sua chegada. Então, João Batista, antes de Jesus, ele começou a pregar arrependimento, abrindo o caminho para Jesus vir, para a sua primeira vinda. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Mas sabe, existe uma outra vinda do Senhor, a sua última vinda, a sua volta. A sua volta quando Ele vai buscar a igreja. Só que para essa volta também existe um caminho que precisa ser aberto. E assim como João Batista abriu o caminho para o Senhor naquele tempo, nós somos aqueles que vão abrir o caminho para o Senhor igualmente. João Batista pregava arrependimento para abrir o caminho para Jesus. E nós somos aqueles nesse tempo que vão pregar arrependimento para as pessoas, para prepararmos o caminho para a volta de Cristo. Porque eu não quero que Jesus volte e os meus amigos, os meus familiares fiquem aqui. E quando Jesus voltar, Ele quer voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. Então nós precisamos resgatar e reconciliar pessoas para fazerem parte do povo de Deus, porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor não quer voltar e ver que multidões estão lá fora e que vão para o inferno. Essa não é a vontade dEle. E é por isso que Ele está me despertando e te despertando. Porque muitas vezes nós pensamos, Deus não está fazendo nada, quando Ele já fez e agora é minha vez de fazer. Não, não é da vontade dEle que pessoas vão para o inferno. E é por isso que Ele está te despertando. Acorda. Acorda. Acorda do teu leito espiritual. Acorda dessa inércia, dessa apatia espiritual. Acorda. Porque pessoas estão morrendo, não é brincadeira. Porque a vida é um sopro e não é brincadeira. Porque pessoas podem estar indo para o inferno agora e não é brincadeira. Porque um familiar seu, um amigo seu pode morrer agora e se ele não foi salvo, me desculpe, infelizmente ele vai para o inferno. E não é brincadeira, se eu e você não fizermos nada. A nossa vida não pode ser comum, uma vez que recebemos algo tão extraordinário. É precioso demais carregarmos a presença do Espírito Santo, coisas que nós olhamos para a Bíblia e lemos as histórias de pessoas que fizeram grandes coisas para o Senhor antes de Jesus. Nós achamos incrível isso. Mas Davi disse que seria mais incrível ainda aqueles que carregariam a presença do Espírito Santo. Eles desejaram ter aquilo que você tem.
Aquele povo que fez coisas incríveis não carregavam a presença que você carrega. Antes o Espírito Santo vinha sobre eles. Hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Dentro de nós. Antes, para eles falarem com o Senhor, eles tinham que fazer rituais. Longos rituais. Para conseguir pelo menos ter alguma palavra com o Senhor. Hoje, se você levantar pela manhã e abrir o seu olho, você pode falar bom dia, Espírito Santo, e Ele vai estar com você o resto do dia e todos os dias, todas as horas, e você pode falar com Ele sem precisar fazer ritual algum. Ele é o seu melhor amigo. Então nós carregamos coisas preciosas demais. A presença do Espírito Santo é um tesouro precioso demais. Precioso demais. Se nós admiramos o rei Davi, deixa eu te falar, o rei Davi te admira por você carregar essa presença. Nós precisamos preparar o caminho para a volta do Senhor. Abram comigo em João 4:35. Aqui era depois de Jesus estar falando com a mulher samaritana, e daí seus discípulos chegam até ele e lhe oferecem comida, e ele diz que a comida dele é fazer a vontade de seu Pai. E aqui ele continua: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aqui o que estava acontecendo era o seguinte: os discípulos viram Jesus conversando com aquela mulher samaritana, e os judeus não conversavam com as mulheres samaritanas. Então os discípulos viram isso acontecendo e eles ficaram... Mas eles não questionaram Jesus, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. E Jesus encontrou ali uma boa oportunidade de resgatar o coração daquela mulher. E aqui quando ele diz, não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Quando ele diz os campos estão brancos, isso significa as pessoas estão clamando. Os campos é o lugar onde nós vamos para pregar o evangelho. É onde estão as pessoas que estão perdidas. Ele diz os campos estão brancos, isso significa está pronto para a colheita. O coração dessa mulher está aberto. E quando vocês dizem ainda faltam 4 meses para a ceifa, é tipo, deixa isso para lá. Eu faço isso depois. Eu cuido dessa vida depois. Eu prego o evangelho depois. Quando for o tempo, acho que ainda não está no tempo do Senhor. Mas sabe, Jesus está voltando e os campos estão prontos. Os campos estão brancos para a colheita. E qual é essa colheita? É a colheita de almas. É a colheita de almas para o Senhor, porque os campos estão prontos. As almas estão gemendo por salvação. Em Romanos diz que a natureza criada aguarde com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eles estão buscando por alguma coisa, mas eles não sabem o que e não sabem por que nada completa, nada satisfaz e porque existe um vazio tão grande. Mas nós sabemos que esse vazio é a falta de conexão do Criador com a criação. E nós somos aqueles que foram chamados para reconciliar o mundo com o Criador. Porque esse espaço que falta, essa falta que faz, é falta de paternidade. De um Deus que é Pai, de um Deus que ama. De uma conexão que foi rompida quando o pecado entrou no mundo. Mas uma vez que Jesus se entregou e disse está consumado, Ele foi a ponte que nos ligou de volta com Deus. Existia um véu que nos separava de Deus. E quando Jesus estava naquela cruz e clamou, está consumado, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Nós temos livre acesso ao Pai. E também somos livres para levar outras pessoas a terem livre acesso ao Pai. Então volta comigo para Mateus 9:37.
diz assim: E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu vou ler de novo. A seara, na verdade, é grande. O que significa? A colheita é grande, porque existem muitas pessoas clamando por salvação, mas os trabalhadores são poucos. Próximo. Rogai, pois, ao Senhor, implore ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, que equibala trabalhadores. Quem serão aqueles que irão dizer: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Senhor, eu estou com medo, mas eis-me aqui. Senhor, eu vou te buscar, eu vou me encher de ti, porque eu quero ir. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Fique de pé, por favor. A banda pode subir? Jesus pediu para que implorássemos ao Senhor por trabalhadores. Ele pediu. Porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele pediu para que implorássemos. Então eu quero agora que nós peçamos ao Senhor por esses trabalhadores. E talvez seja você que o Senhor quer enviar. E se for você, diga a Ele: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque pessoas estão morrendo. Talvez o seu campo missionário não seja em outro país, em outra cidade, mas seja o seu vizinho. Talvez seja o seu filho, a sua mãe, o seu pai, eu não sei. Mas através da sua vida, o Senhor quer reconciliar alguém com Ele. Então implore ao Senhor que equibala os trabalhadores para a sua seara. Porque os trabalhadores são poucos. E eu não quero ver pessoas indo para o inferno. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Como Jesus. E dizer que o nosso alimento é fazer a vontade do nosso Pai. Pai, eu sei que pessoas estão morrendo. Mas envia-nos, Senhor, para falar da Tua palavra, para reconciliar o mundo contigo. Deus, nós sabemos que o Senhor já nos chamou para fazer isso. Nós nos colocamos em posição. Nós nos preparamos, Senhor, para sermos enviados. Jesus, nós ansiamos e aguardamos a Sua volta, Jesus. É por isso que queremos reconciliar contigo o mundo, Jesus. Que todos sejam um. Que todos sejam um. Nos perdoa, Deus, por muitas vezes estamos confortáveis demais, apáticos demais, insensíveis, egoístas demais. Mas eu creio, Pai, que a Tua graça capacitadora e a presença do Senhor irá conosco, Deus, para fazer a Tua vontade, não importa o que aconteça. Senhor, nós Te pedimos por pessoas. Desperta a Tua igreja, Deus. Levante pessoas, Pai, para serem enviadas e falarem da Tua palavra, Deus. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Envia-nos, Pai.
Nós te pedimos por pessoas, Deus. A tua igreja sendo despertada, Pai. Desperta a tua igreja, Deus. Eu oro por toda cegueira espiritual na tua igreja, caindo por terra agora. E olhos espirituais sendo abertos, pessoas sendo fortalecidas. Pai, nós te pedimos, Deus. Envie, Senhor, pessoas. Envie pessoas, Pai. Eu quero ir, Senhor, para onde o Senhor quiser. Eu quero fazer a tua vontade, Pai. Que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Pai. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino aqui na terra como é no céu. Que venha o teu reino, Pai, e que seja feita a tua vontade, Pai. Nós te pedimos. Obrigada, Espírito Santo, porque eu sei que a tua presença vai conosco. Obrigada, Espírito Santo. Nos desperta, Senhor. Nos desperta, Pai, para fazer a tua vontade, Deus. Nos desperta, Senhor. Nos desperta, Pai, aonde estivermos. Nós te pedimos por alma, Senhor. Nós te pedimos por alma, Senhor. Nós te pedimos por alma, Senhor.